Boa noite. Hoje, depois de mais de 2 semanas, eu resolvi fazer mais um vídeo para comentar algumas situações bem específicas, tá? Hoje, dia 3/9/2020, tá bom? Para comentar sobre a flexibilização do futebol, que já tem um bom tempo e continua rendendo, né, uma série de notícias acerca de contaminações e, enfim. E o que eu queria lembrar aqui é um pouco do que o Juca Kfouri falou, sabe? Que é um comentarista famoso no Brasil. Que também se refere à flexibilização do futebol, o retorno do futebol, né? Que é para muitos, uma paixão nacional. E assim, aí as pessoas acham inaceitável que que outras pessoas não apreciem tanto futebol assim, que gostem de tênis ou de música, enfim, né? O Brasil vive uma época de muita intolerância, né, nesse aspecto também. Porque para algumas pessoas é inaceitável alguém dizer que não gosta de futebol, o que é o meu caso. Né? Mas, ao mesmo tempo, que, acompanhando essa discussão, numa audiência pública que teve no Congresso, na qual participou, entre médicos e outras pessoas, o senhor Juca Kfouri, o que se percebeu foi que, a partir do ponto de vista dos médicos, o que se tem é uma série de protocolos confusos, ineficientes, para pensar esse universo do futebol, obviamente. E aí você tem uma série de processos cruzados, né? Porque são muita gente, muitas pessoas, muitos tipos sociais envolvidos, tá? E, por exemplo, o Kfouri fez referência ao jogo entre Corinthians e Palmeiras para decidir lá o campeonato paulista, e que 2 semanas depois 23 contaminados no elenco do Corinthians, enfim, vai por aí afora. Tá? Nesse sentido, é preciso observar também que os administradores públicos, via de regra, né, de uma maneira mais geral, eles também, e a iniciativa privada, eles também têm agido como se não houvesse mais pandemia. Isso para pensar 2 semanas aqui atrás, sabe? Não é para pensar exclusivamente hoje, né? O dia 3 de setembro de 2020, tá? Eles agem como se não houvesse mais pandemia no país, né? E ainda continua, num certo sentido, é, a defesa da contaminação em massa, né? Aquela ideia de imunidade coletiva ou de rebanho, como preferirem, né? E a minimização dos efeitos da pandemia. Os efeitos da pandemia são catastróficos. A partir do ponto da economia, óbvio, não é? Com a reação um pouco atrasada do governo e sempre forçado pelo Congresso por um lado e pelo Supremo Tribunal por outro, aquela nossa noção dos três poderes, né, da República. Então, os dois poderes se reuniram para forçar o Executivo a fazer alguma coisa. Tá? Mas, nesse sentido, minimiza-se os efeitos da pandemia, especialmente esse governo que aí está. Tá? Primeiro, especialmente as mortes das pessoas que estão nas margens dessa atividade, da atividade do futebol. Isso não é notificado tanto pela mídia televisiva quanto pelo setor público de uma maneira geral. Nesse caso também do futebol, não é? O Ministério da Saúde parece viver e se posicionar como se estivesse em uma realidade alternativa. Isso em função do negacionismo radical. Por exemplo, aquilo dizer, né, que o Brasil é um destaque no combate à Covid, isso já com 105, 106 mil mortes. Né? Mas, enfim, e aí a gente fica pensando, o futebol é uma atividade essencial, sabe? Havia mesmo necessidade disso. O senhor Messias tem mais de 50% de aprovação. Isso decorre de um ambiente marcado pelo pensamento autoritário no Brasil, pelo pensamento conservador, pela intolerância, por outro lado, e por essas atitudes que ele adota o tempo quase todo, né?
é sem máscara, é abraçando as pessoas, pegando o anão, o vereador, jogando para cima, pensando que é criança, abraçando crianças, né? E sem máscara, né? Bom, ele pode ter imunidade, porque ele teve a Covid, mas ele pode perfeitamente continuar sendo um agente transmissor, não é? Nessa coisa de ficar pegando e beijando crianças, enfim. E promovendo esse tipo de aglomeração, porque ele é um garoto propaganda da aglomeração nesse sentido, não é? Bom, agora como entender, né? Você tem esse auxílio emergencial, que é uma criação do Congresso, mas que acabou alavancando a popularidade do presidente, por um lado. Você tem, por outro lado, o cansaço da população, quando você considera que já são mais de 150 dias nessa tensão, sabe, sem poder sair, sem poder também ficar em casa, né? Porque alguns precisam sair para trabalhar, tá? Não é todo mundo que tem condição de ficar em quarentena, ficar em casa, tá? Então, e por outro lado, esse teatro do presidente, o auxílio emergencial, né? Que não é método desse presidente, esse teatro de ficar estimulando a sua plateia, né? Aquele grupo de pessoas que segue esse presidente, tá? E o cansaço das pessoas, sabe? Que é um cansaço que é plenamente reconhecível, e aí eles literalmente jogam para cima qualquer cuidado e vão para a rua, tá? Então, essa é uma situação, né, que explica um pouco dessa popularidade, acima de 50%. Bom, o senhor Messias, ele continua trabalhando como garoto propaganda presidencial da contaminação massiva da população brasileira. Isso é um fato. E basta olhar nas redes sociais ou acompanhar a mídia por um dia que você percebe isso. Tá? Começou com aquela atitude bem demagógica e fisiológica mesmo, de inaugurar um projeto de uma ponte, sabe, que vai ser construída, não se sabe se esse ano ou no ano que vem, mas vai ser construída. É um projeto. E aí aglomera um monte de pessoas e tem sempre aqueles que estão loucos para sair, né? E aqueles que querem chegar perto do presidente porque podem ter alguma oportunidade com isso, não é? E aqueles que gostam dele, porque há pessoas que gostam muito dele, isso é um fato, eu preciso reconhecer, tá? E, e é uma desculpa, né, para poder sair, enfim, e ser filmado ao lado do senhor Messias. Então, isso tem acontecido com muita frequência nas últimas 2 semanas, nos últimos 15, 16 dias. Tá? Isso é algo que ainda reforça aquele pressuposto da contaminação massiva, fato. Tá? Bom, aí, pelo menos parou um pouco de falar de hidroxicloroquina, né, quando fez em Belém do Pará no dia 13, dizendo que se a área médica tivesse ouvido ele, não teriam morrido tantas pessoas, porque era só usar hidroxicloroquina, ivermectina e anita. Senhor, tenha piedade, né? Eu vou discutir depois em outra gravação, sobre essa permissividade, sabe? Sobre essa conivência dos vários setores do Brasil em relação aos crimes que são cometidos por esse senhor Messias, né? Que ocupa atualmente o posto de presidente da República no Brasil. Tá? Bom, por outro lado, o senhor Messias retornou à prática da agressão e da grosseria, sabe? Que é uma marca registrada dele, não é? Particularmente no evento que foi promovido, onde se afirmou no dia 24 de agosto que vencendo a Covid-19, né? E nesse encontro, o senhor Messias, ele vai, e os médicos, né, defensores da hidroxicloroquina, porque tem quem defenda, tá? Hidroxicloroquina, ivermectina e essas coisas todas. Esse kit Covid, né? Ou kit charlatão, como diz um comentarista do Rio de Janeiro. E o histórico de atleta dele, né? E essas são as palavras que ele vai usar, né? Chamar as pessoas de bundões, as pessoas que têm receio, né? E olha o termo, bundões, né? Da boca do senhor. Isso é o de menos, para quem usa um palavreado absolutamente chulo, de uma forma a envergonhar, sabe?
essa instituição da presidência da República, porque não há um mínimo de decoro, não há um mínimo de formalidade, não há um mínimo de respeito em relação à presidência da República enquanto uma instituição, que é muito maior do que o presidente que a ocupa provisória e temporariamente. Isso é um absurdo, e não há nenhuma censura em relação a isso. As pessoas normatizaram, sabe, esse tipo de comportamento desse senhor. Bom, por outro lado, a impressão que se tem, ou pode ser uma análise bastante significativa já, é que quando esse senhor se elegeu presidente da República, na verdade, ele imaginou e acreditou que ele estava sendo eleito o imperador do Brasil, sabe? Ou o novo imperador do país. Porque ele realmente acha que se tornou o imperador do Brasil. Essa coisa de poder supremo e a falta absoluta de educação e bom senso, sabe? Educação, bom senso no trato com a imprensa, no trato com as pessoas, e defendendo algumas situações, como por exemplo, que quem não quer vacinar, que não vacina. Não é bem assim, sabe? Não é que as pessoas sejam obrigadas constitucionalmente a vacinar, mas há normas sociais de convívio que são importantes, que devem ser observadas. No geral, o que se percebe é a propagação de mentiras, de inverdades, para justificar essa grosseria, essa valentia de botequim. Sabe, tudo em nome de uma certa popularidade entre um grupo que o apoia, é fato que existe esse grupo, e ao mesmo tempo parece que ele sente um prazer enorme em chocar, sabe, em agir de uma forma totalmente inadequada para quem ocupa um cargo como esse. Tá? Nesse sentido, eu ainda queria falar do Ministério do Ambiente, né, que aconteceu no último dia 28 de agosto, que o ministro do Ambiente ele vai vir a público e dizer que não vai haver mais fiscalização, não vai haver mais nada, simplesmente porque ocorreram bloqueios dos recursos, né, e, portanto, ia parar com o combate às queimadas, o combate ao desmatamento, enfim. E cria um ambiente absolutamente polêmico dentro do Ministério do Meio Ambiente e dentro do governo. Né? E aí vem o presidente, o vice-presidente Mourão e desmente, você fica gastando tempo com esse tipo de cortina de fumaça. E, por outro lado, há de se reconhecer como que esse moço se mantém no cargo de ministro. Lembra-me muito o senhor Abraham Weintraub. Né? Provavelmente, esse governo que aí está, ele está esperando surgir algum posto para ser ocupado por esse moço, né, fora do Brasil. Porque as insanidades que ele já tem praticado, sabe, os absurdos da administração dele nos surpreendem cada dia mais. Quando você pensa que terminou, ele vem com uma nova pérola de absurdo. E o governo vai tolerando isso, como fez com o senhor Weintraub. É interessante observar como isso acontece nesse governo que aí está, que é um governo que acha que é imperador do Brasil. Ele não se sente como um presidente, às vezes age como um adolescente que, quando é contrariado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dizer, olha, essas decisões lá em março, no final de março ainda, essas decisões cabem aos prefeitos que estão bem próximos da população, aos governadores, por outro lado, que têm que se responsabilizar por isso. Essas são as pessoas que devem decidir o que deve ser feito nos municípios e nos estados. Nós estamos falando de 27 estados. Nós estamos falando de um país continental, sabe? Com mais de 17 mil quilômetros de fronteira, com mais 5 mil quilômetros de extensão do Oiapoque ao Chuí. E o presidente, ele queria controlar isso. Ele realmente achava, o senhor Messias, que ele tinha condições de
observar e coordenar as múltiplas, ou não é coordenar, na verdade, é decidir unilateralmente, né, arbitrariamente, sobre as múltiplas circunstâncias e situações. Haja visto que se tem hoje a realidade no país, né, ainda com um número absurdo de mortes, nós estamos acima de 850 mortes por dia, é a média dos últimos 7 dias, por um lado. E, por outro lado, você percebe que tem 2 estados que apresentam uma elevação fenomenal, 12 estados em estabilidade, mais 12 estados que estão com essa média móvel decrescente. Tá? E aí se fundou a partir daí a argumentação do presidente, que como um jovem adolescente que é contrariado, né, ficou magoadinho, ficou irritadinho com o Supremo, e vem a público e diz, quem é responsável é só o Estado e o município, eu sou responsável pelo dinheiro do auxílio emergencial, eu sou responsável pela parte boa, né? Cabe aos estados e aos municípios arcarem e resolverem tudo isso. Literalmente, dizendo para o país inteiro que não iria assumir nenhuma responsabilidade em relação ao combate da pandemia, mas ao mesmo tempo querendo que a sua popularidade fosse alavancada nas várias partes desse país. Quer dizer, não assume nenhuma responsabilidade como se ele pudesse fazer isso por ele mesmo, como se ele tivesse autoridade para fazer isso. Não. A instituição da presidência da República não é uma instituição de Estado, sabe? Ela está sendo ocupada por ele, mas ele não tem autonomia sobre ela. Não para abrir mão das responsabilidades que são inerentes à presidência da República. E ela também é responsável por combater a pandemia, assim como estados e municípios. Ela também, ela principalmente, a sua função mais evidente, através do Ministério da Saúde, seria dar suporte e apoio, não só logístico, apoio em termos de materiais, apoio em termos de transporte, de recursos humanos, de especialistas das regiões onde a pandemia apresenta-se mais grave, sabe? Mas não, simplesmente abre mão e diz que não é responsável e com o seu negacionismo, por conta dessa birra, sabe, de um infantil, de um senhor de quase 70 anos, que age como criança mimada, que não pode ser de forma alguma contrariada, o Supremo o contrariou, e logo ele estabeleceu ali um divisor de águas. Não apoie mais, se virem. É o executivo desse país abrindo mão de suas responsabilidades, sabe? Criminosamente. E criminosamente também ele sustenta esse ministro, esse Ministério da Saúde. É só observar o que ele fez em relação, para reforçar esse negacionismo e essa sua megalomania de mandar em todo mundo, o que ele faz, sabe? Até chegar colocar um general da ativa como ministro interino, e aí esse general da ativa vai fazer igual tudo que ele queria. É um protocolo para usar cloroquina, que depois vai dizer que não é protocolo, porque isso é crime, não é? Isso sem entrar nos detalhes das manifestações antidemocráticas, né? Com aqueles cartazes enormes, fechem o Congresso, fechem o Supremo, enfim, golpe militar com o senhor Messias no poder. É algo ridículo e é algo absurdo. Tudo isso porque o Supremo, né, arbitrou o enfrentamento da Covid. De forma alguma o Supremo retirou a responsabilidade que da presidência da República, do Executivo Nacional. De forma alguma. Simplesmente, racionalmente, o Supremo inferiu que o prefeito está muito mais próximo daquela realidade local e o país é gigantesco, sabe, com uma população esparsa numa região, numa extensão continental. Não é? E óbvio que isso, o Supremo em nenhum momento disse que a responsabilidade, a federação, a União, o governo federal não tinha nenhuma responsabilidade. Em nenhum momento o Supremo disse isso. Mas ficou em silêncio,
não é? Esse é um dos crimes que a história vai julgar no futuro bem próximo. Nós retornamos. Muito obrigado.